Louvamos Allah Azza wa Jalla, que a paz de Allah esteja com o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Presto testemunho que não há divindade além de Allah. E presto testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é seu profeta. Seguimos hoje falando a respeito da vida derradeira, da vida após morte. Essa vida que falamos na semana passada, que devemos conhecer muito a respeito dela, porque ela é a vida eterna. E comparada à vida mundana, a vida mundana é insignificante perante a derradeira. Falaremos hoje a respeito do sofrimento do túmulo, da sepultura, na vida do Barzakh, que nós falamos, na vida após morte, que se inicia depois da morte da pessoa, do desprender da alma da pessoa do corpo. Muitos versículos do Alcorão e muitos hadiths do Rasul sallallahu alaihi wasallam comprovaram a satisfação e a felicidade do túmulo das pessoas e o sofrimento e o castigo de outras. Falaremos a respeito dos motivos que fazem com que a pessoa seja castigada e sinta o sofrimento no túmulo, e falamos das coisas que podem salvar a pessoa do sofrimento do túmulo. Pedimos que Allah nos proteja do tormento e da dificuldade da morte do túmulo. Antes de iniciar, não queremos que ninguém que esteja aqui pense nas pessoas que já morreram. Eles já se foram, estão junto ao Clemente, a Allah Azza wa Jal, ao mais misericordioso de todos. Pense na sua situação e de como eu vou me precaver para que esse sofrimento não me atinja. Não deixe que a sua mente vá para longe, cuide da sua situação. Quem morreu está diante do Clemente Misericordioso, que vai saber cuidar dele da melhor forma possível. Façamos nós que estamos vivos para não passarmos por esse tormento e por esse sofrimento. Alguns dos motivos do sofrimento do qabr, da sepultura, do túmulo, é aquele que não toma cuidado ao urinar. Parece algo pequeno, mas toda pessoa que não se importa em se purificar depois de urinar, ele sofrerá o castigo no túmulo. Porque essa urina que atingiu o corpo e a roupa faz com que a salat do sujeito seja inválida se ele souber que foi atingido por urina. Não devemos deixar de se importar com esse assunto, nem devemos exagerar nesse assunto. A pessoa que urinar ou entrar no banheiro, ela tem que se purificar no limite exato, sem exageros. Quais são os exageros que nós rejeitamos? Uma pessoa dizer, por exemplo, que não encontrei água em determinado lugar para me lavar, eu vou deixar de fazer a salat, ou vou emendar uma com a outra, ou vou deixar de fazer a salat o dia inteiro, quando eu voltar para casa eu faço. Isso é rejeitado. Isso já é exagero. Então se importar sim, exagerar não. Lavar com a água pode. Usar o papel pode. O papel existe em todos os lugares. Qualquer estrada que você esteja passando, qualquer posto de gasolina que você parar, você vai encontrar o papel. Portanto, você não tem justificativa nenhuma para deixar de fazer a salat, pensando ou entregando o seu pensamento aos sussurros do shaitan, que quer que você deixe de fazer a salat. O papel usado é suficiente. Se tiver a água, ainda melhor ainda. E cada um vai saber o limite que acabou a impureza. Usando o papel, cada pessoa vai saber a que ponto chegou para eliminar a impureza e passa aí a fazer o wudu e faz a sua salat. Então não se importar em excesso, se importar na medida certa. Aprender que a água pode ser usada para purificar. E o papel também. E saber que não é um caso simples. É um caso comprovado que o Rasul sallallahu alaihi wasallam passava por um túmulo e viu pessoas sendo castigadas. Ele disse, eles estão sendo castigados não por algo grande, quer dizer, por algo evitável, mas ele é grande. Um não se importava em se purificar depois de urinar, ou evacuar também no mesmo estado. Nós usamos a palavra urinar, mas as duas coisas têm que usar a purificação para depois fazer a salat. E o outro transportava as palavras, usava a namima, a intriga, os mexericos, o popular fofoca,
aquele que escuta um segredo e transporta para outras pessoas, querendo com isso criar a intriga entre as pessoas. Quem não se purifica da urina e passa a ter o corpo impuro e a roupa impura e a salat consequentemente inválida, e aquele que pratica an-namima, que nós falamos a intriga ou então a fofoca, esses dois são um dos principais motivos do castigo do túmulo. E saber que o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: quem frequentemente pratica an-namima não entrará no paraíso. O fofoqueiro tradicional que quer a intriga entre as pessoas, a inimizade das pessoas, levando e trazendo conversa, não entrará no paraíso. Outros motivos também do castigo do túmulo e do sofrimento do túmulo. Certa vez o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, ou sempre ele perguntava: alguém de vocês sonhou algo hoje para os companheiros? Se alguém sonhava algo, narrava o sonho para o mensageiro e ele sallallahu alaihi wasallam decifrava o sonho. Até que certa vez ele perguntou: alguém de vocês sonhou hoje algo? Disseram não. Ele disse: eu sonhei e vou narrar o meu sonho. Sonhei com duas pessoas me levantando, pegando pelas minhas mãos e me levando para a terra abençoada. 2 anjos vieram até o mensageiro, levaram ele para a terra abençoada. Encontrei ali uma pessoa sentada e a outra em pé. E o sonho do mensageiro é verdade absoluta, revelação de Allah. A pessoa que estava em pé tinha um instrumento de ferro na mão como se fosse uma foice. Colocava na boca daquele que estava sentado e rasgava o lado direito até a parte de trás. Se virava e pegava um instrumento e rasgava a boca do sujeito na parte esquerda até alcançar atrás. Depois voltava para o direito, que melhorou, se refez e rasgava novamente. Depois ia para o esquerdo e é um sofrimento permanente. O Rasul perguntou para eles: o que é isso? Eles disseram para o Rasul: vamos seguir, siga. E seguiram, até que encontraram uma pessoa deitado de costas no chão e uma outra pessoa em cima dele com uma pedra grande, golpeando a cabeça dele. Toda vez que a cabeça dele era golpeada, arrebentava a cabeça e a pedra ia para longe. Ele ia para pegar a pedra, a cabeça dele era refeita e era golpeada novamente. E assim, direto e sempre, o Rasul perguntou: e o que é isso? Disseram para ele: vamos andando, vamos indo. Até que chegaram num outro lugar. E o mensageiro narrando para os companheiros o sonho: encontrei pessoas dentro de um tanur. É um lugar como se fosse um forno. Esse forno, a base dele é muito larga e o topo dele é fino. Homens e mulheres despidos, nus, da mesma forma que nasceram, dentro desse forno, sendo atingidos pelo fogo, sempre que o fogo atingia eles. E não compare com esse fogo mundano. Sempre que esse fogo atingia eles, eles tentavam subir para o topo, não conseguiam e voltavam. E assim por diante, até que o Rasul perguntou: e o que se passa com eles? E os anjos disseram: vamos caminhar, continue o caminho. Até que ele chegou num lugar onde uma pessoa nadava num rio de sangue. Querendo sair desse rio do sangue, ele chegava até a praia, encontrava uma outra pessoa com uma pedra na mão, golpeava ele e ele não conseguia sair. E o Rasul perguntou: e o que se passa com eles? Disseram para ele: siga o seu caminho. Ele seguiu o caminho até falar de pessoas do paraíso. Mas nós vamos dar uma parada aqui. A pessoa que estava tendo a boca rasgada, do lado direito e depois do lado esquerdo, é o mentiroso. Aquele que conta as mentiras, aquele que faz mal para as pessoas contando as suas mentiras, o hipócrita. O outro que estava sendo golpeado na cabeça com uma pedra. Existem 2 comprovantes para esse hadith. Um que diz: é aquele que lia o Alcorão e não praticava. Somente lia e não praticava. E disseram: é aquele que não faz a salat, vai ser golpeado na cabeça dele o tempo que for necessário, determinado por Allah Azza wa Jal. Aqueles que estão no fogo e não conseguem sair do fogo, sem roupa, despidos, nus, esses é aqueles que cometiam a fornicação,
o adultério, o namoro, aqueles que queriam ir atrás das meninas e as meninas que querem ir atrás dos meninos, o homem que quer ir atrás da mulher e olhar a mulher, e a mulher que quer olhar o homem. Pronto, todos vocês estão num forno de fogo, nus, podem olhar um para o outro à vontade, mas não conseguem pelo tamanho do sofrimento. E o último que estava no rio de sangue tentando sair e sendo golpeado para que permaneça, esse é aquele que comia e usufrutava da usura do juro. É aquele que acha que ele que determina a quantidade de dinheiro que ele tem que ter. Sabemos nós que o sustento provém de Allah Azza wa Jal. Basta que a gente caminhe e peça a Allah Azza wa Jal e encontre os motivos para o nosso sustento halal. Se passar pela cabeça de alguém, será que é possível isso? Essa pessoa que está duvidando, ela vai continuar duvidando. Se ela comete um desses pecados, até que a sua boca seja rasgada, ou até que ele seja jogado nu num forno de fogo, ou até que a sua cabeça seja golpeada, ela vai continuar duvidando e não vai fazer a tauba que pode apagar os seus pecados. Não é inteligente pagar para ver. O inteligente é uma pessoa pedir o perdão de Allah e retornar imediatamente. A situação está clara. Quem falou isso para nós é o mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que falava através de revelação e só falava a verdade. Não use a sua mente para sentenciar. Faça por onde escapar desse sofrimento e desse castigo e dessa tortura. As portas da tauba estão abertas para aquele que cometeu esses pecados retornar e pedir o perdão sincero para Allah Azza wa Jal, para que esses pecados sejam apagados, para que ele não sofra o castigo e o sofrimento. O outro motivo do castigo do túmulo é o roubo. Quando algumas pessoas estavam saindo no exército islâmico da batalha de Khaybar, um deles foi atingido com uma flecha e morreu. Comemoraram e disseram: ele estará no paraíso como mártir. E o Rasul sallallahu alaihi wasallam disse: jamais. Ele roubou uma porção do espólio de guerra sem contar nada para ninguém. Quando ganharam a guerra, antes de dividir o espólio, ele pegou uma parte para ele e não contou para ninguém. Foram até ele e encontraram com ele a parte que ele havia pegado. Um roubo impediu que ele se livrasse de todo esse sofrimento. Outros motivos: as pessoas não conhecerem Allah e não respeitá-lo. Aqueles que ignoram Allah Azza wa Jal. Aqueles que desrespeitam Allah Azza wa Jal. Aqueles que não fazem com a ordem que Allah Azza wa Jal ordenou, estipulou. Aqueles que não amam Allah. Porque jamais uma pessoa obediente a Allah, um corpo obediente a Allah, uma alma obediente a Allah ser castigada. Aqueles cujos corações já morreram, não conhecem salat, não conhecem zakat, não conhecem peregrinação, só conhecem a desobediência de Allah. Se tivesse um coração vivo, não fariam o que fazem. Aqueles que se excedem nos pecados e desrespeitam e afrontam Allah Azza wa Jal. A tauba, como dissemos, é um dos motivos que faz a pessoa se livrar antes de chegar. A tauba tem que ser imediata, ninguém sabe o momento da sua morte. Mesmo para aquele que roubou, ou cometeu adultério, ou matou, se ele fizer uma tauba sincera, Allah pode perdoar os seus pecados. Outras coisas que aliviam, nós vamos falar agora das coisas que aliviam o tormento e o sofrimento do Qabr. Faça muitas boas obras, as boas obras apagam as más obras. Aqueles que são atingidos por eventuais desgraças, principalmente doenças, essa parte da sua vida não está sendo em vão se você for muçulmano. Se você for uma pessoa que faz a salat. Não adianta dizer: eu fiquei doente, Deus vai me perdoar e não fazer a salat. Dissemos que o pilar essencial depois da shahada é a salat. Aqueles que fazem a salat e são atingidos no corpo, na doença, em desgraças, podem ser aliviados do tormento ou do sofrimento do Qabr. Queríamos que prestassem atenção e algumas das coisas fundamentais para o seu futuro e para o meio e para o futuro de todas as pessoas. Já que a morte é uma verdade, todos vão morrer, todos vão ser enterrados, todos vão ser perguntados. O que fazer? Praticar a unicidade de Allah, os pilares do Islã,
não é somente recitá-los com a boca, praticar a unicidade, acreditar e seguir o mensageiro, acreditar e seguir o Alcorão, os pilares da fé. O monoteísmo em si tem que ser praticado. Dessa forma, Allah vai te dar a firmeza que quando você for perguntado, você vai saber responder. Faça muitas boas obras. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse que a pessoa, quando é enterrada e as pessoas se vão, ele é capaz de escutar o barulho dos seus passos do calçado. Depois dessa etapa, vem a salat e para perto da sua cabeça, no túmulo. De que forma? Não deixe a sua mente sentenciar. É da forma que o Rasul narrou. A salat vem até a sua cabeça. A siyam, o jejum, está à sua direita. A zakat está à sua esquerda. A caridade, as boas obras, a benevolência dos pais, a manutenção dos laços de fraternidade dos familiares e todas as outras boas obras estão perto dos seus pés. Quando o sofrimento chegar, a salat vai impedir, o zakat vai impedir, as boas obras vão impedir. E o que falar de uma pessoa enterrada, sem salat, sem zakat, com muito pecado, com muito zina, com muito riba, com muito pecado e excedeu no pecado, sem salat e sem nada, quem pode te defender? Mas o Rasul explicou, e você está vivo, e por que não percebeu e não fez? Por isso que dissemos antes, não pague para ver. O mártir, a pessoa que morreu como mártir do Islã, na batalha do Islã, esse não tem sofrimento nenhum, pergunta nenhuma, prova nenhuma e nenhum sofrimento nenhum, castigo no túmulo. Aqueles que estão em vigília, existem pessoas de fé em vigília nas fronteiras dos países islâmicos, tentando impedir ataques de inimigos. Essas pessoas, se morrerem em vigília, não sofrerão nada no túmulo. Aqueles que morrem afetados com doenças, atingidos na barriga, no estômago e na barriga. O Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse que as pessoas que morrerem por doenças de barriga, de estômago, não sofrerão as provas e o sofrimento do túmulo. Aquele que morrer no dia da Jum'ah, ou na noite que antecede o dia da Jum'ah, isso é um benefício de Allah Azza wa Jal dado ao povo de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mas como alcançar isso? Talvez muitas pessoas façam esse dua para que, ó meu Senhor, quando for a minha morte, faça com que seja numa sexta-feira. E talvez você, com a sua verdade, com sua salat, com a sua adoração e devoção, seja atendido nesse pedido. Aqueles que recitam e entendem e praticam a surata Tabarak al-Mulk, Tabarak alladhi biyadihi al-Mulk, ela é uma das salvadoras do túmulo, ela é uma das protetoras do túmulo, ela protegeu uma pessoa, intercedeu por ele. Como o Rasul sallallahu alaihi wa sallam disse, gostaria que o meu povo decorasse e entendesse esse versículo por completo. Uma das coisas que aliviam também o tormento, a temência de Allah Azza wa Jal, que disse, certamente aqueles que disseram Allah é o nosso Senhor, depois trilharam a senda reta, receberão a notícia pelos anjos que estarão no paraíso. Allah dá a firmeza a essas pessoas. Essas são algumas das coisas que podem salvar a pessoa do sofrimento do qabr. A salat principalmente, a caridade, o zakat, o jejum, a leitura do Coran, principalmente o Surat al-Mulk e todas as boas obras, e pedimos que Allah Azza wa Jal nos proteja e vocês do castigo e do sofrimento dos túmulos.